Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast. Hoje nossos estúdios transferidos temporariamente para a base aérea de Santa Maria, agora mais especificamente no terceiro esquadrão do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro, que é uma das duas unidades operadoras do caça AMX. Nós estamos há um ano no ar, tem vários episódios que nós já publicamos, estão disponíveis em várias plataformas. Você pode ouvir o Fox 3Q Podcast no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no próprio site, que é o www.f3kpodcast.com.br e no canal no YouTube. Lá no YouTube, além de você ouvir e assistir alguns podcasts, como é o caso desse aqui, alguns que nós começamos essa ação de ter algumas dessas entrevistas gravadas em vídeo também, tem uma série de outros conteúdos voltados para a aviação. Então tem websérie, tem documentários de aviação de caça, de aviação em geral, um foco maior na aviação militar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O Fox 3Q Podcast tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. O terceiro do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro, esse ano completa os seus 45 anos de existência. Uma unidade que sempre esteve aqui na base aérea de Santa Maria, criada em 1978, equipada inicialmente, aliás, por várias décadas, com o AT-26 Chavante, e exatamente em 1998 o esquadrão fez a conversão do Chavante para o AMX. Então, esse ano, em 2023, são 25 anos de operação do AMX aqui em Santa Maria, pelo Esquadrão Centauro, que foi aqui na região sul pioneiro nessa operação. O Esquadrão Centauro é uma unidade de caça que tem o seu foco principal nas missões ar-solo. Então, o AMX é um projeto que ele é vocacionado para isso. O conceito dele, a concepção do AMX, ela tem um foco para ataque ao solo. O avião tem uma série de características que o tornam marcantes nesse sentido, tanto para a sobrevivência do piloto, quanto alcance, quanto capacidade bélica. E a gente vai falar disso tudo aqui hoje nesse programa. Hoje o nosso entrevistado é o Tenente Coronel Aviador Scher. Ele é o comandante aqui do Esquadrão Centauro. E para mim tem uma importância ainda maior falar com ele, porque é um grande amigo que eu conheci em 2018, quando eu vim aqui para Santa Maria para fazer uma matéria com a antiga Ala 4, né? Hoje, de novo, base aérea de Santa Maria. Ele era o Operações, o 02 do 1º do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Poker, que é a unidade vizinha aqui ao Centauro, que também é o outro operador de AMX. E foi muito legal, porque desde então a gente mantém contato e jamais imaginei, Cher, que a gente estaria hoje, você como comandante aqui do Centauro, falando sobre o Centauro, sobre o AMX nessa perspectiva aqui nessa unidade. E seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. João, muito obrigado aí pela oportunidade. Primeiro queria te parabenizar aí pelo grande trabalho que você tem feito junto à sua equipe no Fox 3Q, né, no podcast. E eu tenho acompanhado, tenho visto todos os episódios, muito interessante, porque é a oportunidade que a gente tem de conhecer coisas que, mesmo sendo da Força Aérea, às vezes a gente não conhece algumas histórias, algumas realidades, ou até mesmo a vida pessoal, ou a história de algum piloto da Força Aérea, isso é muito interessante. Além de ser um admirador do seu trabalho, né, porque você é uma pessoa que trabalha em várias frentes, né? Além desse trabalho junto ao podcast, você faz diversas outras coisas, como escrever artigos para revista, você é escritor de livros, tem vários livros publicados, os documentários, né, já produzidos por você, pela Hunter Press. Então é uma oportunidade muito bacana de estar aqui, poder contar um pouco do Esquadrão Centauro e mostrar um pouco do nosso trabalho para o público externo. Legal, Cher. E eu tô lembrando agora, te agradeço aí por acompanhar o trabalho. E tô lembrando que eu conheço a tua família, né? Antes de conhecer, na verdade, eu conheci teu pai quando ele era comandante lá do 4º Comar. Então, o Major Brigadeiro Scher, que ele é diretor da parte de cultura ali do Incaer, né? É o subdiretor de cultura do INCAER. Cara, e o Brigadeiro Scher, o Major Brigadeiro Scher faz um trabalho incrível, porque eu sempre recebo ou já acompanho direto na internet os opúsculos, uma série de trabalhos que os opúsculos vale a pena o pessoal acompanhar. Entra no site do Incaer, porque cada livro, né, é um livro relativamente sucinto, mas ele aborda com profundidade um determinado tema. Então,
E são temas assim que a gente às vezes não tem pouco conhecimento. Então, tem a parte de musical da FAB, tem a parte de heráldicas, tem muita história operacional também, tem um dos últimos que eu recebi, que eu gostei muito, que foi do CATRI, aquela fase da formação do piloto operacional em Natal. Então, muita história, muito depoimento de pessoal da antiga, e a gente aprende demais. É um trabalho difícil, é árduo, né? A gente sabe que resgatar a história, fotografias, depoimentos, não é fácil, é localizar as pessoas. E, pô, seu pai tá de parabéns, e manda um abração para ele, porque é uma pessoa, além de extremamente competente, é uma pessoa muito agradável de conversar, né? Sempre que a gente troca um WhatsApp lá, a gente passa um tempão trocando áudios de vários minutos, então é bem, bem legal. Eu gosto muito do seu pai, Cher. Obrigado, João. Para mim, esse elogio é muito bacana e para mim o meu pai sempre foi minha referência, né? Então, por ser piloto da Força Aérea Brasileira, eu já nasci, já cresci dentro desse meio, graças a ele, e apesar dele nunca ter sido uma pessoa que me forçou a ser da Força Aérea ou pressionou de forma alguma, sempre deixou que eu fizesse as minhas escolhas, mas a convivência, né, o dia a dia, dentro de casa, vendo aviação e quadros de avião e fotos do meu pai viajando, tive a oportunidade de viajar com ele algumas vezes, isso fez com que ele influenciasse, né, diretamente a escolha da minha carreira. Então, e é uma pessoa que trabalha de forma muito pesada, muito árdua, desde novo até hoje em dia, mesmo estando na reserva, ainda trabalhando pelo Incaer, e ele continua trabalhando muito, seja em casa, nos finais de semana, seja trabalhando durante a semana no próprio Incaer. Ele faz um trabalho muito bacana, exatamente nessa parte histórica de divulgação da Força Aérea Brasileira para a própria Força Aérea Brasileira e para o público externo, visto que os opúsculos e o material produzido pelo Incaer pode ser acessado pela internet. Né? Não há necessidade de estar dentro da rede interna da Força Aérea. Qualquer pessoa pode acessar o trabalho feito pelo Incaer. Não, isso é muito legal. Então é isso, a influência foi nítida do teu pai, assim, desde teu pai não falou nada, mas a convivência já te orientou para a vida militar. É muito natural, né? Você vê todos os dias o seu pai chegando em casa com um macacão de voo, aquele cheiro característico do macacão de voo que só os pilotos e as famílias dos pilotos têm, né? E às vezes eu lembro também que ele fazia viagens e trazia os lanches de bordo do avião. Ele não comia para trazer para mim e para minha irmã, e a gente dividia em casa o lanche de bordo. Isso era uma alegria, às vezes uma coisa tão simples, né? E fica muito marcado na nossa mente. Então isso aí para mim é uma referência muito grande. É um outro episódio interessante que eu tenho dessa referência do meu pai. Ele tinha um painel, na época ele era piloto 630, e ele tinha um painel em casa, um quadro que era o painel do 630. E eu ficava vidrado olhando aquele painel, achava muito legal, a quantidade de instrumentos é absurda, né, do 630. E uma vez eu pedi para ele fazer para mim um painel, e ele desenhou numa folha A3. Na época, a folha maior, ele desenhou os instrumentos à mão, com compasso e tudo direitinho, colocou para mim, e eu ia pro colégio, na época, eu ia pro colégio de ônibus escolar. E eu levava todos os dias aquele painel comigo no ônibus escolar, e eu colava nas costas do assento da frente, e eu ia simulando que eu ia pilotando até o colégio, e na volta eu fazia isso. Então era uma coisa assim, eu era vidrado com essa parte de aviação, era uma coisa meio natural, sempre gostei muito. Isso para mim foi muito importante, uma referência natural. Pô, que bacana, Cher. E aí, quando você estava na AFA, a escolha para aviação de caça, ela foi natural também? Ela foi natural, mas ela também teve influência do meu pai, por incrível que pareça. Né? Trazendo um pouco do passado, o meu pai, na época, quando ele se formou na Academia da Força Aérea, ele não seguiu para aviação de caça, a forma de escolha não era como é hoje, e ele seguiu para aviação de ataque, né? Ele foi fazer o curso de ataque no CATRI, e voou chavante nesse curso, e durante esse curso, em virtude do contexto da época, a turma já era separada logo que se formava na academia. Ah, que bom, som do MX. E aí, é verdade, tá decolando agora. E é Centauro que tá decolando. Ah, é o Centauro, é o pô, Centauro bacana, legal.
Então, nessa época, o piloto saía o recém-formado na AFA, a turma era dividida já em dois ali, e parte da turma ia para Fortaleza para fazer o curso de caça, e outra parte ia para Natal, a grande massa da turma ia para Natal para fazer o curso no CATRE, o curso de ataque. E só que uma parte da turma dele foi desligada no curso de caça, e eles pegaram os primeiros colocados do curso de ataque e convidaram para aviação de caça. E ele foi selecionado como um dos primeiros colocados do curso de ataque para fazer o curso de caça. Mas em virtude, na época, tiveram outros motivos particulares, até familiares, relacionados à minha mãe também, e que não favoreceram a ida do meu pai para caça, e ele achou melhor não seguir nessa linha, e depois, posteriormente, ele seguiu para o Rio de Janeiro e tomou a linha da aviação de transporte, e se tornou um piloto de transporte, e voando diversos aviões e tudo mais. Então, voltando nessa questão de que ele quase foi um piloto de caça, poderia ter sido um piloto de caça, quando eu estava me formando na academia, voltando à sua pergunta, eu sabia que eu tinha média para poder escolher ir para aviação de caça. E nessa hora eu tinha ainda muita dúvida. Por quê? Porque a minha referência era a aviação de transporte que eu tinha dentro de casa do meu pai. Eu vi a vida inteira o meu pai convivendo, contando histórias dos seus voos de transporte, seus voos do CAN, apoios humanitários e tudo que ele já fez, reabastecimento em voo, que ele é uma pessoa com uma quantidade absurda de contatos de reabastecimento em voo como barão, né, como reabastecedor mesmo. E nessa época, eu com essa dúvida toda, né, sigo para aviação de transporte, porque eu achava interessante, doutrina de cabine. É muito legal, né? É muito interessante, sim, é totalmente diferente, né, a ideia da aviação de transporte, mas ao mesmo tempo a aviação de caça, ela sempre, né, ela arrepia. Quando o avião de caça passa, ela arrepia a gente. É verdade. É diferente, não tem quem não olhe. E isso mexeu comigo, ainda estava na dúvida, mas numa conversa uma vez com meu pai, já próximo da escolha, eu falei com ele, e aí eu perguntei, poxa pai, o que você acha, né, eu sempre gostei da aviação de transporte, achei interessante, mas pô, a aviação de caça ela realmente chama muita atenção, e uma frase dele mudou a minha vida. Ele falou assim para mim, meu filho, se você pode ir para aviação de caça, vá para aviação de caça. Porque, primeiro, futuramente você vai poder ter a oportunidade de voar uma aviação de transporte, caso você deseje. E o contrário não vai acontecer. E, mais do que isso, vá para a caça porque os melhores estão na aviação de caça. Eu nunca vou esquecer essa frase dele. Oh, que legal. Pô, que bacana. Aí, então, selou. Aí, a partir desse momento, eu não tive dúvida, coloquei o nome, entrei de cabeça e nunca me arrependi e tenho certeza que a escolha foi a melhor possível, foi a mais acertada possível. E aí a tua carreira, você é da mesma turma que o Tenente Coronel Gustavo, que está lá no GDA, e estou tentando puxar mais um outro entrevistado que nós tivemos nos podcasts, mas foi a primeira turma que fez o curso no Super Tucano lá no Joker, né, saindo da AFA. Isso, exatamente. Eu sou da turma do Tenente Coronel Gustavo, assim como o Tenente Coronel Ribeiro, que é o comandante do grupo de caça, né? Atualmente a minha turma já está em alguns esquadrões aí comandando. O Tenente Coronel Ramalho, que também já foi entrevistado pelo É verdade, ele queria voar o Chavante, mas não, ele entrou para voar o Chavante, mas fez o curso dele no A29, exatamente. E o Ramalho também, muito amigo meu, assim como o Gustavo, os outros companheiros de turma. Então, a nossa turma, quando ela foi designada para Natal, né, para fazer o curso de caça em Natal, aconteceu uma coisa interessante, porque o Chavante estava na fase final de operação no Joker, e o A29 tinha a promessa de começar a operação no Joker. Porém, a gente, quando chegou em Natal, foi transferido para Natal, ainda no período de férias, nós não sabíamos qual é o avião que a gente ia voar. Então ficou essa dúvida, alguns pilotos correram atrás, tentaram conseguir o manual do Chavante, outros pilotos conseguiram o manual do A29 e cada um começou a estudar porque a gente não tinha essa certeza ainda. E só quando a gente se apresentou, a gente ficou sabendo que o curso seria no A29, né? Apesar do avião ter sido recém-implantado mesmo, há muito pouco tempo. Ainda existia o grupo Alfa, né, de implantação do A29. Vários dos nossos instrutores eram do grupo Alfa, tinham a bolacha no macacão do grupo Alfa. Legal, legal. E
E ali começou tudo. A gente foi um ano muito interessante, esse primeiro ano de operação do A29, porque era muita novidade tanto para os alunos quanto para os instrutores, né? Os instrutores também eram jovens, tinham poucas horas de voo no A29, então foi um grande aprendizado para todo mundo, né? Isso uniu muito o esquadrão, uniu muito até a questão instrutor-aluno, né? Os alunos, os estagiários, eles eram muito amigos dos instrutores, porque estava todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. E foi um curso bastante profissional, porque todo mundo entendeu isso, que era uma fase de aprendizagem para todo mundo. E você estudou qual o manual do Chavante ou do Super Tucano? Eu confesso que eu comecei a estudar o do A29 e na época, a gente vinha da Academia da Força Aérea e na Academia da Força Aérea as emergências dos aviões a gente tem que decorar todas de todos os aviões, né? Então o T-25 eu nem lembro quantas emergências eram e o Tucano eu lembro que eram umas 30 e poucas emergências e a gente tinha que decorar todas. E eu lembro perfeitamente que eu peguei o manual do A29 e comecei a estudar as emergências, porque eu sabia que eu tinha que decorar. E quando eu me dei conta, o avião tinha aproximadamente 90 e poucas emergências. E eu pensei, olha, eu acho que eu não vou conseguir me formar nesse curso porque é impossível decorar tanta coisa. Mas eu fui tentando. Quando chegou ali na casa das 30 e poucas, começou a dar batente e eu fiquei preocupado. Mas aí o curso começou efetivamente e aí a gente foi instruído a decorar as emergências críticas, né, as emergências mais graves, e as demais emergências, caso ocorresse, a gente teria a oportunidade de consultar o checklist em voo. Então isso me tranquilizou um pouco no começo do curso. Mas eu comecei estudando primeiro o A29 mesmo. Pô, que bacana, que bacana. Xeri, saindo a tua progressão, depois você saiu ali do Joker e foi pro terceiro. Para onde você foi? Bem, então a escolha da minha turma, né, ocorreu no final do ano, baseado na classificação do curso, e eu tive a oportunidade de escolher Campo Grande, né, o terceiro, Esquadrão Flecha, e assim fui para lá junto com outros, éramos 6 da turma no Esquadrão Flecha inicialmente, e segui para Campo Grande ainda com algumas dúvidas, porque a gente sabia que o primeiro do terceiro e o segundo do terceiro já estavam começando a operação do A29. E o terceiro do terceiro ainda não tinha recebido o A29. Então, teve uma certa dificuldade nessa escolha, porque a gente estava voando o A29, um avião muito mais moderno do que o Tucano, e eu sabia que eu ia chegar, se eu escolhesse Campo Grande, eu ia chegar no terceiro do terceiro e ia fazer, digamos assim, um downgrade de aeronave e voltar a voar o Tucano, operar o Tucano armado, para num futuro que eu não sabia qual era, voltar a voar o A29. Então foi uma fase de transição e assim aconteceu. A minha escolha por Campo Grande foi... Assim, os 3 esquadrões operavam de forma semelhante, eu fui mais baseado na condição da cidade, é uma cidade mais imponente, com mais estrutura, mais próximo da minha família. Eu na época namorava uma cadete que veio a ser minha esposa atual. Da tua turma? A minha esposa é 2 turmas abaixo da minha. 2 abaixo, Isso. Então, eu estaria mais próximo, poderia vê-la. Então, teve essa influência pessoal também, até porque os 3 esquadrões cumpriam a mesma missão. Então, foi mais pela localidade mesmo. E aí eu me apresentei no terceiro do terceiro. E chegando lá, nós tivemos que novamente estudar o Tucano e começar a voar Tucano desde o zero. Fazer o cartão de voo por instrumento no Tucano. O primeiro ano a gente voou muito Tucano, né? E nesse mesmo ano, já em abril do ano de 2006, os primeiros A29 chegaram no terceiro. Então eu pude ver, eu estava na cerimônia lá de chegada dos 4 primeiros aviões, né, chegaram voando, mas a primeira parte do meu curso de liderança foi toda realizada no Tucano. E só a segunda parte do curso, o segundo ano, que foi realizado no A29. Mas não demorou tanto tempo assim. Atrasou um pouquinho, mas... Não demorou tanto, e foi interessante porque da mesma forma que a gente em Natal tinha pego uma implantação do avião, parte de uma implantação do avião, em Campo Grande foi semelhante. Então, apesar da gente ser aluno, a minha turma, quando chegou lá, nós éramos os únicos que tínhamos voado o A29, do esquadrão todo que estava lá. Exceto alguns poucos instrutores que tinham voado a 29 e o comandante de operações da época, o Coronel Torres e o Major Velasco, que eram instrutores do Joker. O Coronel Torres, ele tinha recém-chegado do Joker como operações e veio comandar o terceiro do terceiro. Que legal. E o Major Velasco, ele era o chefe do material do Esquadrão Joker e foi seu operações no terceiro do terceiro. Então são 2 instrutores que vieram junto do Joker pro Flecha,
né? E agora já na condição de comandante de operações. E aí a gente começou a operar com poucos instrutores pilotos de A29 e os alunos eram todos pilotos de A29. E aí nesse começo a gente só voava Tucano, quando chegou o A29 a gente começou a fazer alguns voos no A29 e alguns voos no Tucano. Porém, o curso, a parte de toda de formação como número 3, foi no Tucano. Mas eventualmente apareciam alguns voos que a gente fazia no A29, algum deslocamento, alguma coisa assim. E a parte de emprego ar solo do primeiro ano que eu estava no Esquadrão Flecha, o ano de 2006, eu já fiz o ar solo no A29. Porém, assim que terminou o emprego ar solo em Cachimbo, voltamos para Campo Grande e eu retomei o curso no Tucano e continuei voando Tucano até terminar o curso de número 3. A partir dali, eu passei a fazer o curso, no ano seguinte, 2007, o curso de liderança mesmo, como líder da esquadrilha, com a 29, mas a gente continuava voando Tucano eventualmente. Às vezes, por exemplo, no tiro aéreo que a gente fazia em Florianópolis, o reboque era de Tucano. Então a gente voava Tucano como reboque, mas quando fazia o emprego, voava no A29. Então, às vezes, era um dia voando um avião, um dia voando outro, e às vezes no mesmo dia voava um avião de manhã, outro avião à tarde. Aí mudava o chip, mudava a chavinha. Exatamente. Era uma adaptação, apesar de que o Tucano é um avião muito simples de operação, né? O 29 é um avião mais complexo, mas mesmo assim exigia um preparo, né? Tinha que se preparar para a missão e tudo mais, e saber que a gente estava trocando de avião. E aí você sai do Flecha e cai aqui para Santa Maria. Essa aqui foi a tua trajetória. Estou falando que eu já conheço um pouco dessa tua história, então... Exatamente. Quando eu estava no terceiro ano do Esquadrão Flecha, na época, no terceiro ano, os pilotos dos terceiros começavam a ir para a primeira linha, porém a fila, digamos assim, era grande, porque tinham pilotos de turmas mais antigas ainda aguardando as vagas, porque às vezes um determinado piloto quer ir para um esquadrão X ou Y, então ele aguardava aparecer a vaga para ele e depois ele ia. Hoje o método é totalmente diferente, mas na época era assim. E quando eu estava no meu terceiro ano, raramente um piloto saía no terceiro ano já para a primeira linha. E apareceu a oportunidade, né? A princípio eu estava ficando como instrutor no quarto ano, porém apareceu a oportunidade na época, o meu comandante, o Tenente Coronel Leonardo, me chamou na época e me informou que abriu uma vaga no primeiro do 10º e se eu tinha interesse. Os pilotos mais antigos que eu tinham sido consultados não tinham interesse e essa informação chegou para mim. E eu pensei um pouco rapidamente, liguei para casa, falei com a minha esposa e aceitei, quase que de imediato, aceitei a oportunidade, porque eu via como uma chance de já seguir para a primeira linha, né? Ir novo para a primeira linha, como uma chance de voar mais tempo na primeira linha. Tá. E o A1 era um avião formidável, muito conhecido na FAB, além de que o A1 de Santa Maria era o A1 mais moderno da época, né? O primeiro do 16º voava o A1 de primeiro e segundo lote. E os esquadrões de Santa Maria voavam o A1 do terceiro lote, que era um A1 com algumas modificações, um pouco mais moderno, e isso me interessava. E também tinha a oportunidade de voar na aviação de reconhecimento também, né? Que foi uma coisa interessante que eu pensei na época, né? Apesar de estar na aviação de caça, eu faria missões de reconhecimento que seriam um plus, né? Seriam algo a mais, um aprendizado a mais na minha carreira que eu achava interessante como uma oportunidade a mais. Pô, legal. Assim, Xer, você já conheceu a MX, mas chegando aqui, tendo contato dia a dia com a aeronave, aí que você pôde ter uma visão mais completa, ou você já tinha uma ideia de como que o avião operava, de repente por ter contato em exercícios, operações, esse tipo de coisa? O contato, eu não tinha muito contato com o avião. Eu lembro quando eu era cadete, uma coisa que me marcou. Eu era cadete e o primeiro do 16 fez um exercício lá na Academia da Força Aérea. E eu lembro muito bem de ver os pilotos com a bolacha do Adelphi, o A1 no braço, né? A bolacha do A1 no braço. E aquilo ali eu olhava e falava, nossa, piloto de A1, né? Primeira linha, legal, um avião moderno. Será que um dia, né, eu consigo chegar lá? Mas nos terceiros a gente tinha muito pouco contato, né? O contato que a gente tinha eram dos instrutores que haviam passado pela primeira linha, pelos esquadrões de A1 e estavam no terceiro. Nós tínhamos alguns instrutores e foi muito interessante porque nessa época eu aproveitei a oportunidade para conversar com eles, perguntar como é que era. E como eu só recebi referências muito positivas, né, elogios a respeito do avião, dos esquadrões de Santa Maria, né, principalmente dos esquadrões de Santa Maria, que todo mundo que serviu em Santa Maria me falava muito bem, falava que o nível de profissionalismo, de seriedade aqui era muito alto. E então isso me chamou a
atenção e eu achei bastante interessante agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque a gente não sabe quando vai ser a próxima oportunidade, se no ano seguinte os critérios Vai ter, serão né? exatamente os mesmos, porque, querendo ou não, os critérios mudam de acordo com a necessidade da Força Aérea, né? Podem ser mudados. E então eu achei interessante essa escolha, mas eu não conhecia muito do A1, não. Só sabia da missão principal, que era uma missão de ar solo, mas inclusive a parte do reconhecimento eu não tinha a menor ideia como se fazia reconhecimento num avião de caça, né? Porque a gente até fala, né, aviação de reconhecimento, mas o A1 ele é um avião de caça, assim como o primeiro do décimo é um esquadrão de caça que realiza a ação de reconhecimento aeroespacial. Então, ele não é um esquadrão propriamente de reconhecimento, ele é um esquadrão de caça que realiza a ação de reconhecimento, mas na FAB ele também é considerado um esquadrão de reconhecimento para efeito de reuniões de aviação de reconhecimento, doutrina de reconhecimento, sim, é reconhecido como tal. E Cher, aí quando, assim, aí falando do Centauro, o AMX e o Centauro, é, comparando, né? Tudo bem que não só nessa parte de performance, porque comparar um turbohélice com um jato, né? A gente sabe que não tem como, porque são duas categorias completamente diferentes. Mas assim, você olhando do ponto de vista de um piloto que já tinha uma experiência no ar solo, no Flecha, chegando no AMX, o que que sobressai na parte do emprego ar solo? Do que o avião tem que te facilita do ponto de vista ali do piloto, do emprego, das ferramentas que você, dos recursos que você tem à disposição para cumprir a tua missão de ar solo, além da parte do armamento em si. Bem, o A29, ele realmente ele é um avião fenomenal para aquilo que ele foi concebido, Verdade. né? Ele é um avião excelente, a capacidade dele de emprego para aquilo que ele foi concebido é muito boa. É um avião com uma aviônica muito interessante, que facilita muito a operação do piloto. Mas é claro que na hora que a gente chega e senta num avião a jato e vê as características do avião e tudo mais, a gente vê que é diferente, né? O A1 ele tem capacidades muito maiores do que o A29 em praticamente todos os quesitos, né? Além do desempenho, velocidade, a capacidade de armamento dele é absurdamente maior. A autonomia dele, apesar de ser um avião de caça a jato, ele é um avião com uma autonomia muito grande, né? Digamos que semelhante até a do A29, se comparar os dois sem tanques externos, os dois com tanques externos. Então as características deles não são tão diferentes em termos de autonomia, ou seja, para um avião de caça a jato, o A1 é um avião com grande autonomia. E, além disso, o A1 ainda proporciona ao piloto condições que o A29 não proporcionava, né, para a gente na época, que são a capacidade de guerra eletrônica. Ele tem vários sistemas de guerra eletrônica que aumentam a sobrevida do piloto em combate. É um avião que possui realmente sistemas mais modernos. E apesar de que na época, quando eu vim para o A1, a parte de aviônico dele ainda era inferior à do A29. Mas os sistemas embarcados, ele já tinha muitas coisas superiores ao É que ele era A29, principalmente. analógico ainda, né? Exatamente, mas principalmente voltado nessa parte da guerra eletrônica, um avião que já tinha RWR, um avião que já tinha chefe flare, contramedidas eletrônicas, despistador, então isso tudo já fazia uma grande diferença em relação ao A29. Porque te dá uma sobrevida maior num cenário real, assim, de operação. Sim, Teatro de operações inimigo. com certeza, né? O A29, o teatro de operações do A29 ele exige que o teatro seja um teatro um pouco mais simples, né? Que o sistema de defesa antiaérea do inimigo seja mais simples, porque é um avião que não tem tantos recursos para se defender, né? Já o A1 ele já tem mais recursos, já tem mais desempenho e isso permite que ele opere num cenário um pouco mais conturbado, digamos assim, um pouco mais perigoso. Porque ele vem daquele conceito de Guerra Fria, né? Pacto de Varsóvia, combater as forças do Pacto de Varsóvia, caçar tanque no terreno. Então era uma outra cabeça, né? Era um outro mundo que ele foi concebido. Sim. E Cher, assim, e a gama de armamentos do MX é incrível, né? A quantidade que você consegue levar ali, e somando a autonomia, até os canhões internos te proporciona
uma flexibilidade operacional, imagino que incrível, né, num cenário ali. É verdade. O A1 ele é um avião que ele pode levar uma quantidade de armamento muito grande, cargas externas, digamos assim, de forma geral, porque não é só armamento, ele pode levar sensores, ele pode levar lançador de flare iluminativo, lançador de foguete, além do canhão dele de 30 milímetros, que tem um poder de fogo altíssimo, né? Um calibre muito grande, bem voltado para a ação de ar-solo, de ataque e emprego ar-solo de forma geral. E é uma capacidade muito grande, né? São toneladas de armamento que ele tem capacidade de levar e de vários tipos de armamento, né? Desde bombas de fins gerais, como bombas guiadas a laser, como bombas antipista, se for o caso, equipamentos de designação laser, equipamento de reconhecimento, além de outros tipos de bombas mesmo, bomba incendiária, bomba lançadora de granadas, é, é, existe também a capacidade de levar míssil ar-ar, né? Ele tem essa capacidade desde que seja integrado. Então é um avião formidável nesse quesito de payload, né? Que a gente chama. É a capacidade dele de levar cargas externas, né? E outro fato das cargas externas é a quantidade de combustível, né? Porque além do combustível interno, ele tem a capacidade de levar ou 2 tanques de 580 litros, né? Ou 2 tanques de 1.100 litros a mais, né, debaixo da asa, que aumenta a autonomia de forma muito grande. Não, o que é interessante, né? Em 2024 ele completa 35 anos de operação na Força Aérea, e nós percebemos que quando ele chegou na FAB, né, final dos anos 80, início dos anos 90, ele já trouxe uma série de coisas que não existiam, então head-up display, o rotas ali para controlar os comandos da aeronave sem tirar a mão de manete de potência e manche, RWR, chefe flare, uma série de coisas que ele agregou. Hoje também ele agrega, né? Hoje também, após a modernização, até antes, a questão que você já falou da bomba laser, né? É a única aeronave de caça hoje da FAB, o Gripen está assumindo essa missão agora também, mas até o momento ele é o único que faz esse emprego já com bomba laser, né? Outros esquadrões não têm essa capacidade. Para vocês também é um grande diferencial, né? É verdade. Desde a chegada dele, né, como você já bem disse, a gente já tem o avião já foi um divisor de águas na chegada dele pelos equipamentos que ele já trazia. E agora, após a modernização, mais ainda, né, o avião tornou-se mais capaz. Alguns equipamentos foram melhorados e outros foram incluídos no avião. Né, e hoje a capacidade de lançamento de bomba laser é um ganho muito grande dentro de uma força aérea, né, porque a gente tem dois lados, né, importantes da bomba laser. O primeiro é a precisão do armamento, né, que a partir do momento que eu tenho um armamento muito mais preciso, eu não eu exijo que se lance menos armamento no alvo para se obter o mesmo resultado. Né? Antes eu precisava, para atingir um objetivo, determinado número de bombas convencionais, e hoje com a bomba laser eu preciso de menos armamento para atingir o mesmo objetivo, porque ela é muito mais precisa. Né? Eu ganho a probabilidade daquela bomba acertar o alvo é muito mais alta. E além disso, a bomba laser ela ainda aumenta a sobrevivência do piloto, porque ela permite que o piloto lance essa bomba a uma distância maior do alvo, ou seja, Tá. sem entrar tão próximo dos sistemas de defesa antiaérea inimigos. Então, é um aspecto duplo da importância da bomba laser, que é o único avião, como você falou, o único avião da FAB hoje que lança bomba laser, bomba guiada laser, com a capacidade, juntamente com o pod de designação laser, que também é o único avião hoje da FAB que está operando, né, que está operacional nesse pod. E então isso torna o A1 um avião ainda muito capaz, ainda muito atual dentro de um cenário América do Sul, digamos assim. Não, e até também a questão do efeito colateral, né? Você é baixíssimo o dano colateral que você tem com armamento de precisão, né? Sim, com certeza. Enquanto uma bomba convencional, um erro circular provável gira numa faixa de mais de 10, às vezes 20 metros, a bomba laser ela já cai essa precisão, né, do acerto, ela cai o erro circular provável para pouquíssimos metros, né? Às vezes 2, 4 metros é a precisão de uma bomba dessa. Então, isso faz com que quem está em volta sofra menos dano colateral, tenha menos chance de ter dano colateral. Então esse também é um aspecto bastante interessante da bomba laser.
Xera, assim, dentro do emprego ar solo, quais são as tarefas hoje que o Centauro realiza, ah, especialmente voltado para uma questão, para um cenário operacional moderno? Nós vemos na TAP, o ano passado foi divulgado um vídeo até muito interessante dessa questão do apoio aproximado do AMX com tropa em solo, com força especial em solo. Até imagino que pelos recursos que a versão modernizada trouxe, agregou aí na aeronave. De que forma isso, quais são, né, uma aeronave assim modernizada e dentro de um cenário de treinamento de alta complexidade, como, por exemplo, o exercício TAPIO, quais são as ações que vocês realizam voltados para ataque ao solo, como essa do apoio aproximado? Bem, o foco, como você disse, do esquadrão é o emprego ar solo, né? E dentro do emprego ar solo, né, dentro da tarefa de interdição, nós realizamos diversas ações de força aérea, né? E as principais ações de força aérea que nós realizamos hoje é o próprio ataque ao solo, né? Porque é até um termo que às vezes confunde o leigo, ele acha que lançar um armamento ar-solo é ataque ao ar-solo, mas não é o caso, né? O ataque, ele é uma ação muito definida, né? Que ela envolve a utilização de meios aéreos para você abater algum alvo, para você empregar em algum alvo previamente definido. Essa é a missão de ataque. Já outros tipos, também é realizado outras missões, né, ações de força aérea, como o apoio aproximado, que aí já é uma missão diferente, porque eu, apesar de estar empregando meu armamento ar solo, eu estou, normalmente é uma missão inopinada, é uma missão que eu ou sou acionado para essa missão, sem saber para onde eu vou inicialmente, durante o voo é que eu vou descobrindo, como se fosse um alerta de defesa aéreo, Isso que eu ia falar. porém Comparável. é comparável ao alerta de defesa aéreo, porém para emprego ar solo. Assim como eu também posso estar em outra missão, engajado numa missão, por exemplo, de ataque, e no meio dessa missão surgir uma necessidade extrema de um apoio a tropas terrestres e eu mudar minha missão e apoiar essas forças terrestres, né? Vou mudar essa missão, obviamente, solicitado por algum órgão de controle, né, que tenha a visão macro da informação. E então o apoio aproximado também é muito utilizado, principalmente no exercício TAPIO. E, além disso, o esquadrão realiza ações de combate SAR, né? Por incrível que pareça, não é uma coisa pensada, né? Às vezes a pessoa que não tem tanto conhecimento no assunto fica imaginando para que eu vou usar um avião desse numa missão de cessar. Mas o A1, sim, ele é utilizado como escolta da Força Tarefa Cessar. No exercício TAPIO é bastante utilizado nesse tipo de missão. E outra missão também que realizamos bastante é a supressão de defesa antiaérea inimiga, né? Uma ação de força aérea que ela é diferente, também é um emprego ar solo, porém ela é um pouco diferente porque ela exige do piloto, ela exige que o piloto se exponha menos do que o normal ao sistema de defesa antiaérea inimiga, porque o objetivo dele é abater esse sistema de defesa antiaérea de alguma forma da mais segura possível, né? E por isso que se usa o armamento mais preciso e as táticas são bem definidas e bem específicas para esse tipo de missão. Então, as ações de força aérea ligadas ao emprego ar solo principais são essas, né? Apesar de que se executa outros tipos de ação de força aérea, como reabastecimento em voo. Nós também treinamos combate aéreo no esquadrão, porque é uma necessidade de autodefesa, né? Mas o grande foco está sempre voltado para o ar solo. E também no cenário moderno, você vai contar, como a gente vê na Tínia, você vai ter uma escolta, né? De aviação de caça. Você precisa ter o conhecimento de combate aéreo, mas hoje, nesse contexto atual, você sempre vai ter ali alguém, enquanto você vai fazer o ataque ao solo, alguém vai estar te protegendo, vai estar olhando por você ali. Sim, com certeza. É necessário, né? A aeronave A1, ela por não ter capacidade hoje de combate BVR e os sistemas do A1 ARAR são sistemas mais voltados para a autodefesa, é necessário que quando a aeronave ingresse no território hostil, ou onde seja, é o ideal que tenha uma escolta, alguém para proteger essa força que está entrando, porque é necessário. O foco do nosso voo é o ar solo. O piloto vai estar todo voltado e focado para o emprego ar solo. Então é bastante interessante que a gente tenha todo um sistema de proteção que envolve desde a aeronave de defesa aérea quanto a aeronave de controle alarme em voo, né? Isso para a gente também é crucial.
Xeri, assim, uma coisa que chama atenção agora, até falando de você, é essa bolacha das 900 horas no teu braço. Então, 900 horas de AMX já. Tem alguma história muito interessante, algum fato operacional que você tenha vivenciado com o avião que te marcou de uma forma especial? Olha, é muito específico, não, talvez não, mas muitas oportunidades diversas semelhantes, né? Eu entendo que assim, a carreira no A1, né, foi grande, né, está sendo grande, graças a Deus, mas são vários momentos, né? Desde a primeira vez que a gente entra no avião e decola e sente a potência do avião acelerando, a participação em exercícios, nós participamos de muitos exercícios durante a carreira, e isso é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de participar de muitas operações Cruzex, por exemplo, Ah, que é legal. a maior operação, né, que a gente tem aqui, que envolve diversos países. Desde 2008 eu participei de todas as Cruzex, exceto a de 2013. Então, isso nos dá muita experiência, né, de voo, e cada uma delas tem o seu fato interessante, alguns deslocamentos maiores, né, tive a oportunidade de fazer 2 voos de mais de 5 horas de voo com Cara, um a um, olha só. com um deles com 2 reabastecimentos em voo, o outro com um reabastecimento em voo. Bastante interessante. Na Operação Ágata, tive a oportunidade de fazer uma missão dessa bem grande, de reconhecimento, que a gente decolava de Vilhena e seguia até próximo de Tabatinga para fazer reconhecimento e retornava. Às vezes a gente decolava com 2 aviões, revoavam juntos e cada um seguia para fazer Olha reconhecimento só. no alvo e se reuniam na volta num ponto para fazer o reabastecimento juntos e voltar para casa. Pô, Então, bastante complexidade, né? complexo, né? A missão que tem que estar muito bem coordenada para ocorrer de forma bem sucedida. Porque você não pode E atrasar, né? não. Nem um nem outro. Vocês têm que cumprir logo e já voltar para chegar junto no. Pô, Sim, legal, não sabia exatamente. disso Tem aí. que se controlar o tempo durante toda a missão para que não haja nenhum atraso. Senão, se eu atrasar, eu vou prejudicar outra aeronave, né? Ou se ela atrasar, ela vai me prejudicar, porque ambas têm que chegar juntas para fazer o reabastecimento em voo, até pela questão doutrinária de suporte de uma aeronave com outra. Então, o reabastecimento em voo é feito sempre com 2 aeronaves, pelo menos. E uma questão, mais de 5 horas sentado ali no cockpit, cansa muito? Cansa um pouco. Mas dependendo da missão, né? Às vezes é uma missão de deslocamento, aí cansa mais porque ela é um pouco mais monótona. Mas se é uma missão operacional, como essa, por exemplo, que decolava em menos de 1 hora de voo, já estava fazendo reabastecimento em voo, e saía do reabastecimento em voo e ficava horas fazendo reconhecimento, e depois voltava para outro reabastecimento em voo para pousar, então isso aí torna a missão muito ativa, né? A gente Você não tá para ocupado de. com um monte de coisa assim, cara, não Exatamente, preciso. a cabeça está sempre em atividade ali, então acaba quando pousa, ali que a gente sente um pouco do cansaço, mas durante o voo a gente acaba suportando bem, porque a missão, devido à complexidade da missão, ela faz com que a gente esteja sempre preocupado com alguma coisa, de não dar nada de errado, preocupado em cumprir a missão da forma correta. Precisa levar algum lanchinho a bordo ali para dar uma despertada em algum momento, ou dar um ânimo ou não precisa? É possível que você leve um lanche de bordo, né? Não tem nenhuma restrição com relação a isso. É claro que é verificado o tipo de missão, se é uma missão que vai se manobrar muito, porque o espaço dentro da É nacelle para verdade. levar as coisas não é tão grande, então às vezes a gente tem que guardar ou levar uma coisa pequenininha para colocar em algum compartimento ali da cabine para que não caia. Mas é possível, em algum momento mais monótono, digamos assim, uns 10 minutos entre um alvo e outro, é possível sim que o piloto possa consumir algum alimento rápido, tal, que não. Mas nesse período, para vocês, não faz falta, assim, um voo de 5 6 horas não. No caso comigo, não fez. Né? A gente também procura se alimentar antes do voo, né? De uma forma adequada, nem muito nem pouco, mas uma forma equilibrada. E logo após o voo também a gente tem a oportunidade de se alimentar. Então esse período não fica sendo um período tão grande assim. Né? Sim, já aconteceu aqui, inclusive no Esquadrão Centauro, um grande deslocamento, que aí Verdade. sim faz uma diferença muito grande. Né? Aproveito aqui até para citar, porque nesse ano de 2023, o Esquadrão Centauro completou 20 anos da execução do maior voo operacional da aviação de caça, da É o história da recorde, aviação. quebrou o É o recorde, né? recorde. 10 horas Então, e. 10 horas e 5 Isso minutos, aí. né, realizado pelo. Eu não lembro exatamente o posto na época, mas hoje Coronel Ribeiro e Coronel Cabzas, né? Foi um elemento que realizou um voo com 3 reabastecimentos em voo, saiu de Santa Maria, realizou alguns ataques, foi até o topo do Brasil, lá, o ponto Foi pra mais ao norte do Santarém Brasil, ali. passaram em Santarém,
e depois seguiram para Natal e pousaram final em Natal. Então foi um voo gigantesco, teve uma preparação toda específica para isso, né, de alimentação, Equipe preparação. médica, né, Sim, também. sim, teve um envolvimento grande na época, eu não estava aqui ainda. Na verdade, eu ainda era cadete do terceiro ano, mas foi um voo muito marcante que nós temos hoje quadros no histórico, na sala histórica do esquadrão, que trazem à memória esse fato bastante interessante que marca a história do Esquadrão Centauro. Ó, legal, pessoal, eu vou aproveitar até fazer uma propaganda aqui mais uma vez do livro do AMX que a gente lançou, a gente fala dessa operação. O Centauro, né, também teve aquela outra operação, Princesa dos Pampas, que foi atacar uma pista no extremo norte lá do Brasil, em Roraima. Então você vê que o esquadrão vocacionado para ataque ao solo com uma aeronave feita para isso, né, concebida para isso, qual é todo o diferencial para essa missão, né? Te dá toda a segurança e a possibilidade de fazer isso da maneira correta. Então, às vezes de ir sem reabastecendo, sem escala, né, sem parar e retornar tranquilamente. Um voo de longa duração, né, cansativo por vezes, mas você não tem a necessidade de ficar parando no meio do caminho para reabastecer e até cumprir o teu objetivo. Então, pô, muito bacana. Então, o livro do MX, quem tiver interesse, entra no site do Esquadrão de Combate. A gente vai deixar o link na descrição também aqui do vídeo. Mas vale a pena. É em inglês, mas é tranquilo, é fácil. A leitura é bem fácil, é bem tranquila. Cher, obrigado, viu, por esse papo. A gente, a gente aqui já está um tempo falando, muito bacana. Eu nem senti passar e mais uma vez, para a gente é uma honra, uma oportunidade, uma satisfação falar contigo, remontando essa amizade de tanto tempo e te encontrar agora comandando o esquadrão, que é o ápice, imagino que seja um dos ápices da carreira, né, operacional. É algo desejável por muitos e a gente sabe que é uma conquista que é para poucos, né? Restrito, não é todo mundo que vai conseguir isso. Então, fico muito feliz em te reencontrar aqui agora nessa condição de comandante do Centauro. Eu só tenho a agradecer, João, a oportunidade, como eu já falei no início, né, de mostrar ao público, em geral, um pouco do que a gente faz, um pouco do que a Força Aérea faz, lhe dar os parabéns por poder divulgar a Força Aérea de uma forma tão positiva, né? Você sempre fez isso, sempre ajudou a Força Aérea a expandir suas informações para o público de forma geral. É muito bacana essa oportunidade. E aproveito também, né, para lembrar que esse ano, como você já falou, o Esquadrão Centauro completa 45 anos de existência, né? No dia 10 de novembro de 1978, o Esquadrão foi criado e estamos completando esse ano os 45 anos. No dia 10 de novembro também faremos uma comemoração interna, mas não podemos deixar de esquecer o legado, né, de todos que trabalharam desde o Centauro 01, tenente-coronel na época, tenente-coronel Pamplona, o primeiro comandante do esquadrão, até os dias atuais, até o nosso piloto mais moderno, o nosso soldado mais moderno. Todos trabalharam muito para a gente chegar até o nível que a gente chegou hoje, né? Desde a época do Chavante, que se voou 19 anos de Chavante, agora mais 25 praticamente de A1. É uma história muito rica, é um esquadrão que tem uma passagem pela Força Aérea muito marcante, né, em momentos muito decisivos, muito marcantes, participando de praticamente todas as operações grandes que já existiram até hoje, inclusive operações internacionais, e isso torna o esquadrão referência dentro do cenário da Força Aérea Brasileira. Então, te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui e as portas do Centauro estarão sempre abertas para você, até porque você é um Centauro É honorário verdade, e verdade. essa casa também é sua, porque você já fez muito, além de fazer muito pela Força Aérea Brasileira, já fez muito pelo Esquadrão Centauro e eu só tenho a te agradecer por Eu isso. que te agradeço, Cher. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, pelo aceitar o convite. E uma coisa também sobre o Centauro, né? Ele foi a ponta da lança aqui no Sul, quando a gente tinha, né, um cenário, especialmente de. A gente tem que lembrar, né? As décadas vão passando, as coisas vão mudando. Então, década de 80 existia, né? Além da rivalidade Brasil e Argentina no futebol, mas Rio Grande do Sul é onde tem uma concentração muito grande de unidades do Exército Brasileiro, unidades muito especializadas, de carros de combate, de defesa antiaérea.
E eu imagino que o Centauro, como o poker saiu em 78, 79 de São Paulo e veio para Santa Maria, o Centauro foi criado aqui justamente para dar esse reforço na região sul. Então, você tinha uma unidade especializada em reconhecimento tático e uma unidade de ataque ao solo, né, de execução de uma missão aerotática de grande importância, de grande capacidade com o Chavante naquela época. Não imagino quantos Chavantes deviam ter aqui, mas deviam ter muitos, né? Falando só do Centauro, já devia ter bastante aeronaves. E a gente sabe que o pessoal voava demais, era muito operacional. Então, porque tinha essa preocupação, tinha que manter aqui essa parte do território guarnecida, em prontidão, para responder a qualquer coisa. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Hoje o quadro é outro, existe há muitos e muitos anos, existe uma relação muito amistosa, mas assim, no passado já teve ali vamos deixar reforçado o Rio Grande do Sul, né, para não acontecer nada aqui. Então o Centauro sempre foi essa ponta da lança, continua sendo, e vida longa aí ao Centauro, viu, Cher? Que tenha muitos anos de vida. Muito obrigado, João. Obrigado pela participação. Valeu, Cher. Pessoal, peraí. Não desliga, não acabou. Continua aqui no canal, porque vocês vão ter uma surpresa agora. O próximo projeto da Hunter Press tem tudo a ver com o que a gente falou nesse episódio de hoje. A partir dali, a gente, quando dava pane, a gente já sabia o que era. Eu pegava o fotopista, ele pegava uma motinho, saía em direção ao avião. A gente ter a sensação da aceleração do avião, a potência elevada do avião, isso é indescritível. Então a única coisa que eu senti quando eu pousei é que eu tinha cumprido a missão, o dever tinha sido cumprido. Honra a quem nos precedeu e glória a quem nos seguirá.